Bom, meus amigos, estamos começando mais um teatro brasileiro fora do eixo. Tem sido um prazer enorme. Esse é o 6º programa da série. Aqui comigo já passaram alguns amigos: o Marcelo Flecha, de São Luís do Maranhão, o Adriano Abreu, de Teresina, Piauí, a Lu Gatelli, lá de Bichinho, região de Prados, Minas Gerais, o Anderson Bosch, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora eu estou tendo o Márcio Sergino, lá de Roraima, e de Boa Vista, e agora eu estou tendo o prazer de conhecer a minha quase conterrânea, porque eu não nasci em Fortaleza por azar meu. Tenho muitos familiares em Fortaleza, muita saudade de Fortaleza. O Ceará é minha segunda cidade natal, meu segundo estado natal, e Fortaleza, meu segundo estado natal. Hoje vamos conhecer a Silviane Lima, que é produtora e atriz do grupo Pavilhão da Magnólia. Há algumas lives acontecendo e eu acho ótimo. A gente tem a live do Alain Castelo, lá de Paris, entrevistando alguns artistas brasileiros. Já está muitas edições, muito interessante. Procurem o Alain Castelo, muito legal ver as entrevistas, as conversas que ele tem feito com muitos artistas. A gente também tem o Thelmo Fernandes, do Rio de Janeiro, fazendo o in-live dele, que é muito legal, conversando com gente do audiovisual, do cinema, do teatro. Minha amiga Ana, da Espanha, Ana Alckmin, fazendo a live inútil. São 4 mulheres. Hoje a conversa foi sobre educação, sobre escola na pandemia. Elas que são mães e que estão enfrentando mais esse desafio. Então tem muita coisa acontecendo, quer dizer, a gente procura resistir o máximo possível. Já te chamo já, viu, Silviane? A gente tem resistido o máximo possível, não só para combater o próprio tédio, mas também para se fazer presente na sociedade nesse momento tão difícil de crise que estamos vivendo. Eu tenho tido o prazer de conversar com uma galera muito legal. A Silviane, por exemplo, é uma atriz que eu não conhecia, indicação do Adriano Abreu, lá de Teresina, assim como o Márcio Sergino. Então é uma oportunidade para mim. Eu estou me dando a oportunidade de conhecer esses artistas que fazem seu trabalho fora do eixo Rio e São Paulo, e dando a oportunidade para as pessoas, aqueles que se interessarem, para conhecer esses artistas que fazem a diferença em suas cidades. Não desmerecendo os artistas que fazem seus trabalhos no Rio de Janeiro e em São Paulo, nem desmerecendo as dificuldades que eles enfrentam, que são muitas, para fazerem seus trabalhos. Mas o Rio de Janeiro e São Paulo já tem lá a sua vitrine, a sua lógica. Lembrando aqui que no governo do PT, do Lula, seus ministros e secretários, lembrando aqui o Gilberto Gil, o Sérgio Mamberti, também o Sesc, com o Sesc Palco Giratório, fizeram um bem para nós, que foi colocar essas companhias do Norte, do Nordeste, para circularem pelo país. Quando eu vim morar em Campo Grande, para quem não me conhece, eu sou do Rio de Janeiro, sou diretor de teatro, sou ator, palhaço. Quando eu vim do Rio de Janeiro para morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu comecei a conhecer mais ainda o teatro que se faz no Brasil. No Rio era mais difuso, mais difícil. Aqui eu encontrei muitos amigos, artistas, colegas de trabalho, viajando no palco giratório, na circulação do BR Petrobras e outras circulações.
Bom, então para mim é um prazer. Hoje vamos conversar com a Silviane, que é uma querida, quase minha contemporânea, e eu espero que seja um início de uma grande amizade. Eu desejo, assim como eu desejei com o Márcio Sergino, lá de Roraima, e eu sou muito amigo hoje do Marcelo, do Adriano Abreu, da Lugatelli, do Anderson Bosch, que já passaram por aqui, e eu espero que esse seja um momento de início de uma grande amizade, que a gente possa se encontrar logo, logo e se abraçar, porque é isso que a gente faz. Então eu vou chamar aqui a Silviane para a gente começar o nosso bate-papo. Ela que está no Instagram do Pavilhão da Magnólia. Procure o Pavilhão da Magnólia para conhecer mais de perto. Eu vou chegar nesse ponto, vou esperar ela chegar aqui. Eba! Oi! Agora estamos devidamente arrumados para essa live. Sim! Claro! Tudo é motivo para se maquiar, para se arrumar. Mesmo sem sair de casa, a gente, né, tem que se arrumar. Não, mas é um motivo que a gente encontra, né? Eu encontrei esse Exatamente. motivo, que é para botar um tênis, ficar em casa igual novela, igual novela. Igual novela. Acorda assim. Acorda assim. Ótimo. Bom, deixa eu começar nessa brincadeira dizendo assim, como a gente tem uma hora só e o Instagram não perdoa, vai chegar uma hora que ele vai dar tchau pra gente. Eu já começo com você hoje dizendo oi, tchau, e agradecendo muito que você tenha aceitado esse convite, desse bate-papo. Para mim tem sido emocionante. Na live passada eu conversei com o Márcio Sergino, lá de Roraima, e foi muito emocionante conhecer como eles têm tratado a sua crise na cidade, no estado. E foi muito emocionante, soluções que me apareceram. Essa semana eu estava mais empolgado para fazer o meu trabalho a partir do encontro com o Márcio na semana passada. Então, para mim, tem sido muito importante. Eu tenho dito para as pessoas que estão nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar depois, porque eu vou deixar disponibilizado no IGTV essa live, que procurem conhecer os artistas, não só os que estão passando aqui por essa nossa brincadeira, nossa conversa, mas também os outros tantos milhares de artistas de tamanhas importâncias espalhados pelo Brasil, né? Acho que é bom a gente procurar referência entre nós, porque são muitas, muitas boas referências, né? Eu tenho aprendido muito. Então, quero agradecer demais você ter aceitado esse convite. Para mim é um prazer, inclusive porque eu tenho um carinho enorme com Fortaleza, com o Ceará. Eu adoro, eu devia ir mais, mas eu sou meio ovelha negra da família. Então eu vim aqui para o Centro-Oeste, me afastei um pouquinho, mas de qualquer forma eu tenho um carinho enorme pelos meus familiares que estão aí e pela cidade, pelo estado mesmo. Assim, eu sempre me emociono muito. Eu acho que o cearense tem uma coisa que talvez o carioca não tenha, que é o sentido de pertencimento, sabe? E me falta isso, essa coisa de pertencer, sabe? Então, quando eu falo assim, às vezes eu falo que eu sou nordestino, que eu sou cearense. Tem um sangue nordestino aí em algum lugar, né? Exatamente, é isso que importa. É isso que eu falo. Exatamente. Meu pai me chamava de cearoca, que é o cearense com carioca. Enfim. Bom, então quero mesmo agradecer de fato que você tenha aceitado. Eu espero que todo mundo que esteja acompanhando agora, que seja um prazer para todos nós conhecer, nesse momento pequeno aqui, claro, um pouco de ti e do Pavilhão da Magnólia. Muito obrigado, viu? Para mim foi um prazer esse convite, Fernando. Assim, esse momento que a gente tá distante, né? Esse isolamento social, ao mesmo tempo permitiu que houvesse esses encontros virtuais com pessoas que a gente não conhecia, né? E que é muito bom a gente se aproximar também de regiões que são distantes territorialmente, mas para a gente perceber e para a gente não deixar de usar essas ferramentas que já existiam, né? E precisou desse isolamento social para que a gente pudesse ampliar esses diálogos, né, de vocês no Centro-Oeste e da gente aqui no Nordeste. Então, assim, para mim, assim, aceitei logo de cara, assim, nem lhe conhecia, assim, né? A gente nunca tinha se falado,
É verdade. Mas assim, a gente que faz teatro, parece que a gente já conhece a pessoa de outras vidas, né? A Não gente é já verdade, conversa e cara? já começa a conversar, já rola assunto, É então verdade. achei Não, assim, para assim, mim foi um prazer, então. Agradeço não, e demais você ter foi lembrado da indicada. gente. O Adriano Abreu foi que me indicou vocês aí, Sim. né? E eu fiquei assim, eu adoro o Adriano, para mim é um guerreirão lá de Teresina. Ele falou: "Ó, você tem que entrevistar a Silviane, o pessoal da Magnólia lá é muito legal." Eu falei: opa, já anotei e já procurei vocês no mesmo dia, quando eu comecei a nossa brincadeira aqui. Bom, então Nossos vamos lá. vizinhos aqui, né? Adriano, Silmara. Eles Sim. estiveram aqui em Fortaleza em janeiro, se eu não me engano. Foi Aham. assim, rapidinho a visita deles, mas a gente conseguiu se encontrar. Então foi bem bonito assim, o encontro. A gente também tem um afeto muito grande por eles lá em Teresina. Vamos começar. Sim. Vamos. Não é? É tão legal, né, cara? Olha, eu tô muito feliz com esse nosso encontro e eu espero que a gente faça mais encontros como esse, né? Bom, eu vou começar assim pelo início, que é a questão de te apresentar minimamente. Eu digo para as Sim. pessoas que, claro, que eu falo aqui é só um mínimo daquilo que você representa na sua cidade, no seu estado, e eu gosto de indicar para as pessoas que elas procurem na internet a Silviane Lima como artista, produtora, atriz, e também o Pavilhão da Magnólia, para vocês, enfim, se informarem melhor sobre o que está acontecendo ou o que essas pessoas estão fazendo nas suas Uhum. resistências, nas suas vidas resistentes Sim. em seus lugares de moradia. Então, assim, Silviane Lima, pós-graduada em Gestão Cultural pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, 2019, formada em Artes Cênicas pelo Instituto Federal do Ceará, IFCE, 2008, e pela Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, 2012. Desde 2008, é atriz e produtora do grupo Pavilhão da Magnólia. Bom, dito isso, é só uma pequena apresentação, e aí vocês agora procurem no Google, que vocês vão achar um monte de coisa. O Bom, então Google vamos tem começar mais coisa com... do que a gente. O Google É descobre verdade, olha mais que coisas. se futucar. Bom, É. eu vou começar pelo início. Eu acho que assim, eu gosto sempre de entender como é que o teatro chega nas pessoas, né? Eu sou carioca, como eu já te falei, resido aqui em Campo Grande há 7 anos quase. Fui diretor do Grupo Casa, fundador e diretor do Grupo Casa. Agora, no ano passado, eu me retirei do Grupo Casa e criei um novo grupo, que é o Teatro do Mundo. E quando eu ia começar meus trabalhos novos nessa companhia nova, o Covid chutou Ai, tudo pro alto. o mundo E aí eu fez virei... assim. Exatamente. Aí eu virei um confinado e faço lives, que é para conhecer as pessoas. Bom, então, Ah, assim, aí, um dia eu vou te contar, que não é sobre mim esse bate-papo, vou te contar como o teatro entra na minha vida. Mas eu sou muito curioso nesse sentido, quer dizer, que você falasse um pouco no teatro dessa pequena Silvianinha, sabe? A Silvianinha lá, como é que ela encontra um teatro pequenininha. pequenininha, não nos poucos do detalhe, assim, fique à vontade. E como é que o teatro virou? Qual foi o ponto de mudança quando você descobriu que o teatro era a sua profissão? Acho que isso é importante para começar. A bola é sua. Tá, vou falar então Silviane pequenininha, tá? Pequenininha. Bom, acho que muita gente começa na escola, assim, e isso colabora muito com a escola que você está colabora muito para isso, né? Porque assim, eu participei, eu estudei muitos anos numa escola católica. Na verdade, a primeira à oitava série foi na escola católica. Antes disso, era uma escola pertinho da minha casa. E da primeira à oitava série, essa escola católica ela tinha a disciplina de artes. E aí você podia escolher entre teatro, dança ou artes plásticas, né? Não, na verdade, não era bem escolhido. Nelson tá fazendo uma brincadeira aqui comigo. Olha a foto que ele trouxe. É para falar da Silviane pequenininha. Olha o que ele Sensacional, trouxe. maravilhoso, Nelson. Bela ideia, bela É ideia. uma intervenção. Quem não mexeu nos álbuns, né? Nesse isolamento. Eu ajeitei todas as minhas fotos junto com a Muito minha bom. mãe nesse isolamento. Bom, então, assim, eu tive a oportunidade numa disciplina de artes, ter o primeiro contato com o teatro, apesar que você não podia depois ficar só no teatro, você tinha que rodar pelas outras disciplinas, fazer dança, artes plásticas. Mas eu sempre queria voltar para o teatro,
porque é um lugar que eu me encontrei mesmo, me sentia mais à vontade. Então, assim, ainda vou tentar resgatar essa fita, porque tem a filmagem da primeira peça que eu fiz na quarta série. Puxa, Que eu sou louca que para lindo. conseguir resgatar. Eu tenho uma fita, não sei se ainda funciona, mas se eu conseguir, vai pro YouTube Muito qualquer dia legal. desse. E aí É, foi o primeiro contato, assim, que eu tive de teatro. Não que ainda tivesse sido uma decisão de profissão. Mas aí, depois fui para outro colégio, e lá eu procurei um grupo de teatro que tinha do colégio. E aí, de lá, passei a conhecer um grupo na cidade chamado Abre Alas, que era um grupo de teatro infantil. E foi quando, 2003, isso, foi quando surgiu o vestibular do curso de artes cênicas do IFCE. E aí eu ia prestar vestibular. Um ano antes o curso tinha surgido, já tinha uma turma. E aí, lembro como se fosse hoje a Fran, coordenadora do IFCE. Hoje, uma amiga, assim, sinto muito orgulho de ter ela como amiga, praticamente, assim. muito legal. Porque ela foi lá no colégio dar uma palestra sobre o curso. Porque no curso, quando você está num terceiro ano, o colégio recebe essas pessoas, né, para explicar o que são os cursos, para você lhe motivar. E aí ela foi falar do curso de artes cênicas. O colégio é bem próximo do Instituto Federal do Ceará. E aí eu ouvi, né, aquela fala dela, e, poxa, tem um curso então de artes cênicas, né? Já fazia teatro nesse outro grupo, mas ainda de forma assim, mais amadora. E aí, quando a pergunta foi, mãe, posso fazer curso para artes cênicas? Aí ela não proibiu, né? Então, já foi um Uau, caminho cara. aí, ter o apoio da minha Nossa. mãe, que até hoje me apoia. Então, assim, ela deixou eu fazer vestibular de artes cênicas, e aí eu fiz o vestibular para artes cênicas e fiz o vestibular para terapia ocupacional, em outra faculdade. Acabou que eu tive que em algum momento escolher, porque é muito difícil duas profissões que não se conversam muito em algumas Sim. coisas, sabe? Um curso de saúde, um curso de artes. E o curso de artes me permitiu ter contato com várias outras pessoas, assim, comecei a conhecer outros coletivos na cidade. Eu já assistia peças de teatro, mas permitiu que o leque de amizade, né, aumentasse. E aí foi quando, em 2008, eu conheci, finalzinho de 2007, na verdade, eu conheci o Pavilhão da Magnólia. E aí, que já existia desde 2005. E aí começou uma vida aí, outra que tá até hoje, estou até hoje no pavilhão, sim, fazendo Quer dizer, parte antes de dessa entrar nisso, família. eu acho muito legal. Eu tenho ouvido muito das pessoas dizer, porque o teatro entrou na minha vida, não sei se eu escolhi o teatro ou se o teatro me escolheu, né? O que você acha disso? Quem escolhe? Você escolheu o teatro ou o teatro te Ai, escolheu? será? Não sei. Nossa, que pergunta difícil. Para mim é igual responder quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não sei. O ovo ou a galinha. Mas é verdade. Mas, assim, Mas, o que eu acho que é muito importante, e aí eu vejo que as escolas precisam dar devida importância às disciplinas de artes. Porque, assim, a disciplina de artes que eu tinha, porque muitas vezes as escolas acham que a educação artística é artes. Não permite com que o aluno tenha acesso a várias linguagens, a música, a fotografia, enfim. E o teatro nessa escola católica que eu fazia parte era muito respeitado, assim. Inclusive, uma das professoras que eu tive legal. hoje tem um grupo de teatro na cidade, é outra amiga, Socorro Machado. Então, assim, é muito legal dentro da escola ter esse diálogo, porque é uma coisa Sim. que, assim... então, eu acho que o teatro foi um encontro muito bonito nesse sentido. Eu encontrei o teatro, mas, ao mesmo tempo, depois desse encontro, permitiu com que tivesse outros encontros que eu escolhesse, inclusive profissionalmente, porque foi uma escolha Sim. muito decisiva você escolher fazer um vestibular para artes cênicas, dentro de um país Sim. como o nosso, que até poucos dias não nos reconhece como profissão, como uma profissão, um Claro. artista enquanto Não, profissional, com políticas bem precárias para isso. Então, é uma escolha nesse sentido. Eu escolhi, né, depois desse encontro bonito na escola, eu pude escolher isso enquanto profissão. E, assim, para mim foi uma decisão muito forte, assim. O Marcelo, só para fazer um adendo, o Marcelo Flecha disse ali que apoio da família é muito bom e gargalhadas. Sim. O Marcelo que é um querido. Nem todos têm isso, né? A minha mãe tá aqui online, ó. Tá ali na sala. Mãe, entra para dar audiência. Ela já tá aqui online, tem uns amigos. Muito bom e parabéns.
Mas é difícil mesmo, né, cara, para os pais. Hoje em dia eu dou aula de teatro também. E assim, eu tive até uma experiência desagradável ano passado, que uma aluna maravilhosa, jovem, 14 anos, linda, super encantadora, assim, encantada com o teatro, né? Os pais muito coxinhas, muito bolsonaristas. E Nossa. eu não sei se eu tenho talento para ser comunista, mas assim, sou progressista, enfim, vivo longe do fascismo, né? E combatendo, inclusive. E aí, em sala de aula é pau, eu dou aula dentro da minha casa, então é pau no Bolsonaro, né? E aí um dia, a mãe dela veio falar comigo assim, na porta da minha casa, veio pagar mensalidade, e falou assim, olha, Fernando, vocês aí doutrinam? Porque eu ouvi dizer que vocês estão doutrinando os alunos. Cara, eu fiquei muito constrangido. Eu falei, olha, aqui a gente ensina as pessoas a amar ao próximo. Não sei o que a senhora acha disso. Mas aqui a gente está ensinando as pessoas a amar, a interagir, a tolerar, a respeitar. Então, não, meu marido é muito, muito sistemático e bolsonarista. Eu falei, então, tem duas coisas que ele não está combinando aí, né? Assim, ele falar que é cristão, porque ela disse que ela é cristã, e ser bolsonarista, você me desculpa agora. Aí aconteceu um troço muito legal depois disso, que a irmã dela mandou um Facebook para mim, dizendo assim, olha, sou a irmã da fulaninha, não tira ela do curso não, eu sou gay, moro em São Paulo, e eu não tenho uma relação boa com meus pais, minha mãe é um horror, cara. Eu falei, nossa, que família louca. Mas a menina é super legal, ela seguiu no curso. Continue salvando almas. E é muito importante que a gente, né? Não é assim, cara, é muito legal. Assim, os grupos de teatro que puderem dar aula, tiverem suas sedes, né? É muito importante, porque assim, as escolas. Você deu sorte de estudar numa escola que tinha um teatro que era respeitado, né? É muito pouco comum isso no Brasil, né? Quer dizer, talvez em uma época mais antes da gente, talvez tenha tido até, mas na nossa geração era um troço meio confuso, né? Sim. Eu acho que a referência na infância ali, professores como você tem, que são suas amigas hoje, que são de grupo de teatro, é um troço raro e, sem dúvida nenhuma, te fez optar, na minha opinião, pela melhor escolha, porque a gente dói isso. Escolher fazer teatro é escolher sentir dor, né? É prazeroso, a gente ama, mas ser parte de um grupo é suportar dor, né? A Rayane Moreschini não me deixa mentir sozinho, né? Quer dizer, então, e a gente tá aqui com a cara boa, lindo, sorridente, mas sabe onde dói, né? Sabe que tem que pagar as contas, sabe que tem que lutar, que não tem apoio do governo, né? E quando tem, a gente comemora, mas não pode deixar de lutar, porque senão o próximo governo já abandona, porque não é uma política de continuidade. Tem que ficar sempre falando óbvio, né? Cansa às vezes, mas aí, enfim. Se não for nós lutando pelo que a gente acredita, não tem como. Ninguém vai lutar lá pela gente. Ninguém vai achar ruim se os artistas fizerem greve. Então, né? A gente tem que ficar lutando. Que bom que a sua mãe te apoia. Te apoiou. Um beijo. Que bom mesmo. Minha mãe também e meu pai também foram bastante importantes nessa minha decisão de fazer teatro. Assim, eu acho que esse apoio da família realmente, Marcelo Flesch tem razão, é muito importante e raro, né? E a gente até compreende, porque o pai e a mãe, na ânsia do amor, não quer deixar os filhos passarem fome, né? E a gente fica ali no limiar da fome. Exatamente. É verdade. Isso eu sei bem, assim, mas, cara, como é isso. É muito legal ver a Silvianinha, a foto. É a primeira vez que aparece uma foto na nossa live. Muito obrigado. É o Otávio que chama? Nelson. Obrigado, Nelson. Então vamos seguir agora para uma questão que para mim é bastante importante, porque eu também sou produtor, sou diretor, sou ator e geralmente eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho atuado nos espetáculos que eu dirijo, porque como eu tenho já 46 anos, dá aquele status, né? Não fica só a molecada. Então eu adoro atuar também, né? E tem uma certa responsabilidade aí que ele impõe, né? Quer dizer, é o mais velho, vai ter que dirigir, Não, e quando você é garoto, você fica com o sonho de fazer aqueles personagens que só quando você tiver com tanta idade você vai conseguir fazer. Eu já posso fazer alguns, isso é muito legal, né? Mas aí você é atriz e produtora do grupo Dona Magnólia. Bom, aí eu queria que você contasse pra gente, né, a história do grupo e como você juntou-se ao coletivo
e quais são os desafios do trabalho de grupo. A gente já falou aqui mais ou menos um pouco sobre a questão da Sim. dor, da convivência e dos desafios de manter o grupo. Então, como é que vocês têm se virado, não só no momento de pandemia, mas eu sei que a gente está sempre em resistência, né? Foram poucos os governos que nos deram o Sim. mínimo de apoio. Então, como é que vocês têm desenhado a trajetória de vocês e como é que vocês se mantêm e como é que é a estrutura de relação que vocês têm aí no pavilhão da Magnólia? Bom, como eu falei, o grupo surgiu em 2005. Então, eu adentrei no final de 2007, né? Já comecei em 2008. Então, esse ano, em abril, é uma data simbólica para o grupo, quando a gente faz 15 anos. Então, esse ano, tínhamos pensado diversas ações para os 15 anos, assim. E começamos um ano muito animados, com a agenda. A gente começou o ano com uma agenda boa, assim, de coisas marcadas já e programadas para acontecer no primeiro semestre. E coisas que a gente ia realizar, nós enquanto realizadores e produtores, em prol da comemoração do grupo, os 15 anos. E aí, né, esse caos assim, chegou e a gente está se virando aí. Vou já dizer umas coisas. Vou contar um pouquinho mais do grupo, da minha relação com o grupo. Já conto como é que o grupo está se virando. Bom, então, eu adentrei em 2008, final de 2007, a gente começou a montagem de um espetáculo chamado Pássaro Azul. Até então, o grupo tinha um espetáculo adulto chamado O Dia da Revolta das Coisas do Nunca e tinha um espetáculo infantil chamado Brincando de Brincar. Eu já meio que entrei para fazer a produção do Brincando de Brincar, assim, eu entrei naquela coisa, vem assistir os ensaios, isso aqui, vamos levar a Silvane para ajudar aqui a usar adereço, você começa a ajeitar, produzir aquela produção mais ali, né, durante a apresentação. E aí surgiu a ideia de montar um novo infantil, que era o Pássaro Azul, e foi quando eu, de fato, estreiei como atriz, fazendo o Pássaro Azul. E que é uma adaptação do livro do Maurice Maeterlinck, né? Então, foi muito legal esse espetáculo na cidade, ele deu uma visibilidade muito boa para o grupo, que já tinha uma trajetória muito conhecida com o teatro infantil, com o espetáculo anterior Brincando de Brincar. Então, quando surge esse segundo espetáculo infantil, a gente conseguiu fazer muitos projetos, projetos inclusive com ONGs, escolas públicas, com um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz, o Pássaro Azul. E aí se iniciou uma sequência de espetáculos, né, porque a ideia do grupo é ter repertório. Então, em 2009, juntamos esquetes que tínhamos, estreamos o Grande Or número 3, aí estreamos outro espetáculo infantil chamado Festa, depois remontamos o Dia da Revolta das Coisas do Nunca, e aí, enfim... E aí, em 2013, 2014, teve a saída de alguns integrantes. E a gente se viu num momento meio que sem o repertório que até então a gente tinha levantado. E aí foi um ano de muita decisão do grupo, porque a gente estava naquele limiar de escolher realmente continuar fazendo teatro, montando espetáculos, ou fazer produção. Porque o grupo tem no seu histórico aí ocupações na cidade. A gente passou por a gente foi convidado a fazer uma residência artística no Teatro Universitário em 2012. Então, a residência artística ela acontecia de maneira... era uma troca, assim, a gente tinha uma sala, até então o grupo não tinha sede antes disso. E você sabe, como grupo de teatro, o que não falta é coisa para a gente guardar, né? Acumular. E precisava de um espaço para ter esses ensaios contínuos, né? A gente usava diversos espaços da cidade. Um dos espaços que a gente usou para montar os outros trabalhos era justamente o Teatro Universitário. E em 2012 a gente foi convidado para fazer essa residência artística. E aí a gente tinha uma sala, um escritório, e em troca fazia o teatro funcionar, porque até então ele estava fechado. E fazer o teatro funcionar, receber outros grupos, realizar oficinas, workshop. Nisso, o Teatro Universitário estava na coordenação, Hector Briones estava na coordenação, e que fez esse convite para a gente, que é um outro parceiro do grupo. Então, assim, a gente fazia essa residência artística e fomos selecionados para um edital chamado para ocupar o Teatro Carlos Câmara, que é um outro teatro da cidade, um teatro estadual. E era o primeiro edital que a Secretaria de Cultura colocou para
para dividir a produção desse teatro que também estava fechado. Estava fechado há 20 anos, assim. Teve uma abertura e fechou de novo. Só assim um suspiro. E aí a Secretaria de Cultura do Estado fez esse edital para que fosse uma gestão compartilhada. Então, nesse momento, entre 2012 e 2014, a gente se viu nessa situação de produção. Começamos a desenvolver essa habilidade de produção, de produzir não só a gente, mas produzir outros grupos, outros trabalhos. E aí é quando eu me vejo muito nesse lugar, que eu me sinto muito bem também nesse lugar de produção, apesar que adoro, por mim eu só ensaiaria, só estaria no palco. Teria assim uma outra Silviane ali me produzindo. Pois é, mas você sabe que as coisas não são fáceis, então a gente precisa se desdobrar em mais de uma função. E aí foi quando em 2014 a gente se viu nessa situação e resolvemos, não, a gente quer continuar sendo grupo de teatro, nós não vamos ser produtoras, a gente vai continuar fazendo o que acreditamos. E nos vimos nesse momento de as pessoas que estavam no grupo, todos queriam estar em cena, precisavam estar em cena. Até então, o Nelson assumia a direção dos espetáculos, Nelson Albuquerque, e aí ele disse, não, vou para a cena. Então, a gente precisa começar a chamar outras pessoas para dirigir, para trabalhar, para contrapor aqui com nossas ideias, para esse olhar de fora. E aí foi quando, em 2015, estreamos o espetáculo Baldio, com a primeira direção de um convidado, que é o Hector Briones, que estava na residência com a gente, estava ali próximo, e começou a colaborar ali. A gente, Hector, cola junto aqui, vamos mostrar esse trabalho. E é o espetáculo que hoje está em repertório, né? Desde 2015 é o espetáculo. Hoje nós temos 5 espetáculos em repertório. Baldio é o mais antigo. Bom, e aí o grupo, hoje nós somos 6 integrantes. Deve ter alguns aí nos comentários. Se eu tiver errado, se eu esquecer alguma coisa, viu, galera? Pode comentar aí. Nós somos 6 integrantes. Todos... Só para tirar uma dúvida minha aqui. Vocês ficaram, então... produzindo 2 teatros na cidade? Era, exatamente. Por um período? Nossa, por um tempo. Louco. Então a gente não tinha vida. Acordava e ia pro teatro. Bom, mas assim, olha, uma intervenção canina na câmera. Quase mostrou um cachorro também. Ele participa de um vídeo do Baldio, ele gosta de câmera. Bom, enfim. Tem uma voz boa. Exatamente. Então, mas eram produções diferentes. Assim, no Teatro Carlos Câmara, que é o teatro estadual, era um edital e a gente fazia uma produção executiva e a gestão de um projeto que a gente apresentou no edital e foi selecionado. Tinha uma verba para isso, a gente pagava os cachês dos grupos. Não eram só produções de teatro, mas produções de dança, de música, cultura popular. No teatro universitário, tinha uma programação que a gente pensava de uma maneira colaborativa, junto com o Hector na coordenação. Sim. Então, tinha uma produção, e já era uma coisa mais assim, as pessoas ocupavam o teatro, cobravam bilheteria, tinha uma porcentagem que ficava para manutenção do espaço, era uma coisa mais de troca mesmo com os grupos. Né? Então, muitas coisas a gente que produzia, a gente que fazia oficinas, enfim, eram 2 produções diferentes. O Hector é um ator que é palhaço também, ou eu tô enganado? Não. Hector Briones, ele na verdade, ele é chileno, morou muito tempo em Salvador e agora mora aqui em Fortaleza. É um professor universitário. Ele é palhaço, sim, é bem engraçado. Mas ele não pesquisa a palhaçaria, não. Ai, que legal. Se ele ouvir isso, ele vai brigar comigo. Mas ele trabalha assim, ele gosta da comédia, mas não é um palhaço que atua na palhaçaria, não. Eu tive aí em Fortaleza há um tempo atrás, no encontro de palhaçaria da universidade, que tinha um palhaço de uma tribo indígena e era uma coisa e tinha uma produção de um ator, que eu não me lembro o nome, que era bem legal. Eu fiquei achando que era Hector, mas não é. Não me lembro o nome bem. Posso depois vamos lembrar quem é. Pode ser que seja um nome parecido. Tem um encarte guardadinho aqui, depois eu acho, te mando para você. Tá bom. Mas, cara, é muito legal. A Zotino, que é uma atriz aqui de Campo Grande, ela botou que maravilhoso produzir tudo isso. E eu entendo o sentimento dela quando ela fala isso, porque, de fato, assim, Fortaleza é uma grande cidade.
Sim. E é claro que a gente sabe das dificuldades, porque o Brasil, que não está passando dificuldade, não é brasileiro. Bom, a gente sabe das dificuldades de ser artista no Brasil, né? Mesmo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, são grandes as dificuldades, né? Mas uma cidade como Fortaleza, comparando com a nossa cidade daqui, né? Campo Grande tem cerca de 900 mil habitantes, nem chegamos a 1 milhão ainda, né? E com os teatros fechados e com uma galera de teatro bastante ativa e bastante resistente, e com as suas casas, com seus teatros de bolso funcionando, agora não mais por conta do Covid, né? Mas a gente tem ainda, assim, em relação a Fortaleza, a gente está até conversando com o Márcio Sergino na semana passada, como eles focam no positivo e vão para a rua e vão fazer o que talvez seja um exemplo para nós aqui também a ser seguido. Mas o sentimento de que produzir muito. Eu produzo muito, né, também. Assim, o grupo de teatro que nós fizemos aqui, a gente teve, em 6 anos, 33 espetáculos para criança. A gente fez um contrato com o shopping para fazer um espetáculo por domingo. Eles queriam fazer Princesa da Disney, e a gente falou, isso a gente não faz. A gente inventou um troço barroco, e foi muito bonitinho, que era a Turma do Bagacinho. Eu era bolonhesa, tinha um bagacinho, eram palhaços contando histórias e vivendo algumas aventuras. Era bem interessante e foi formador de público, né? Mas eu entendo quando a Zotino se entusiasma falando, cara, como é legal produzir tanto, porque de fato, sim, entrando nesse lugar talvez a gente tenha sonhado quando jovem, de tomara que alguém descubra, né? Um produtor venha me produzir. A gente sabe que isso não é real, e se a gente não botar a mão na massa, a pizza não fica pronta. Ninguém vai fazer a pizza pra gente, né? E é legal, assim, a trajetória de vocês no teatro para criança, porque se eu pudesse, dentro do meu grupo, fazer só teatro para criança, eu só faria. Eu não posso porque os atores que estão comigo querem também realizar outros desejos que já não me pertencem. Porque eu adoro, eu adoro atuar para criança, eu adoro dirigir para criança, eu adoro escrever para criança. O Rio, se avançou em algum sentido no teatro, avançou no teatro para criança, né? Eu sempre digo isso, porque a gente teve a sorte de ter Maria Clara Machado, Cária Ciori, Sebetige, o prêmio Zico Slaberry. Então, um monte de troço que levou a gente a um patamar de levar o teatro para criança a sério, né? Sair do caça-níquel, né? E que eu acho que tem acontecido no Brasil bastante, assim, né? Lá o pessoal do Adriano Abreu produzindo o Pinóquio deles com uma qualidade artística excelente, e vocês fazendo esse trabalho. Então talvez fosse interessante, assim, a gente falar junto do grupo, né? Porque eu acho que a gente ainda tem tempo. Temos. Falar um pouco também, assim, para não sair muito do foco, né? Pensar assim, para mim é importante dizer assim, como é viver em grupo. Sim. Mas eu queria, junto com isso, que você falasse sobre o trabalho de vocês para criança. Certo. Vou tentar fazer um mix aqui. Como eu falei, o meu roteiro é uma bagunça. Deixa eu olhar se eu não respondi, se eu esqueci de responder alguma coisa do roteiro. Bom, mas enfim. Eu estava falando, essa questão, nós somos 6 integrantes. Assim, foi uma decisão também muito importante no grupo, que nós decidimos viver de teatro. Então, assim, até então... Sim. Muitas pessoas do grupo faziam 1000 e outras coisas, e isso a gente percebia que afetava diretamente no trabalho do grupo. Então, quando a gente também fez essa decisão, a gente, inclusive, se dedicou mais tempo e conseguiu outras coisas que até então a gente, né, não tinha alcançado. Essa questão do teatro infantil é bem legal você falar, porque é uma coisa que, assim, está na trajetória do grupo, não tem como. E todos os integrantes do grupo também adoram fazer teatro infantil. Mas engraçado que em 2015, quando a gente estreou Baldio, ele ia ser um espetáculo infantil. A gente, na verdade, Baldio é a partir de um livro chamado Contos de Lugares Distantes, e a gente ia montar um espetáculo infantil. Só que durante o processo a gente percebeu que não, que não pudesse, porque ele também daria um espetáculo muito bom para criança, mas no momento a gente precisava falar para os adultos o que nos inquietava. E muita gente só assistiu o Pavilhão pela primeira vez com o Baldio, porque é muito também como as pessoas não vão ao teatro assistir teatro infantil, porque mas eu não tenho criança para levar, e também não tem esse interesse de assistir. Sim. A classe artística, ela meio que ela tem um olhar diferenciado para quem faz teatro para criança e teatro adulto. Mas a gente sabe que então, assim, vamos chamar de tolice, que é para ver se alguém ouvir isso. É tolice. Vá ao teatro infantil.
Pois é, eu adoro ir, assim, assistir espetáculo, mas não é todo mundo que gosta, enfim. É ainda tratado por alguns lugares como uma arte menor, infelizmente. Mas, assim, então com o Baldio, muita gente assistiu o Pavilhão pela primeira vez. E isso colocou também a gente numa outra rota, assim, enquanto grupo, sabe? Num outro lugar. Mas a gente não deixou de montar espetáculos para criança. Nós temos hoje 2 espetáculos para crianças, né? Que é o Ogroleto, que a gente estreou no finalzinho de 2015, a gente fez uma pré-estreia. Em 2016 a gente retomou ele na forma como pensamos inicialmente. Então, e temos o Napoleão que estreou, que está novinho, estreou no final do ano passado, que ia ter uma agenda linda esse ano e, enfim, tá guardadinho por enquanto. Bom, mas essa relação com o teatro infantil e falar de viver em grupo, né? Eu respeito muito os artistas individuais que trabalham individualmente, trabalham de outras formas colaborativas, mas me sinto muito bem trabalhando em grupo, assim. No grupo a gente consegue trazer todas as vontades individuais e jogar na roda, e é bom quando você vê que todas as pessoas abraçam aquela ideia, a sua ideia, o seu querer, a sua inquietação. E com o teatro infantil, a gente não difere a importância dentro do grupo do que é o espetáculo para adulto e o que é o espetáculo para criança. A gente usa enquanto processo, significado, os signos são diferentes, a forma de comunicar é diferente, mas no grupo a gente não tem uma disparidade importante. O Baldio porque adulto é mais importante. Não, pelo contrário. Hoje a gente sabe que o Ogroleto, principalmente, foi um espetáculo mais caro que a gente tem no repertório. E ele praticamente pagou a dívida de vários outros espetáculos, né? Ele mesmo que foi mais caro, ele conseguiu se pagar e pagar outros espetáculos. Então, assim, com essa questão do teatro infantil, a gente conseguiu em 2011, essa inquietação da relação da cidade com o teatro infantil nos fez criar um encontro chamado Encontro de Realizadores de Teatro Infantil, junto com outros artistas da cidade que também trabalhavam no teatro infantil, e a gente sentiu a necessidade de conversar sobre isso, conversar sobre a estética, conversar sobre as escolhas, conversar sobre estratégias de chegar no público. Então, o Encontro de Realizadores teve 4 edições, a gente vai para a 5ª edição, provavelmente ano que vem, porque a gente faria esse ano, mas vai para o ano que vem. Mas é um encontro justamente pensando somente essa linguagem, colocando ela no canto de importância, num lugar, numa cidade que a gente está aqui em Fortaleza, que com certeza vocês aí também enfrentam isso, a programação dos shoppings da cidade. Não que a gente vai dizer que ali é menor ou pior, enfim, a gente não está nesse critério de escolha, porque cada um escolhe o que quer fazer e cada pai escolhe o que quer assistir. Mas a gente está o tempo todo brigando aqui com a televisão, com a Disney, né? A Galinha Pintadinha. Então, a gente resolveu juntar outros coletivos e outros artistas que pensam no teatro infantil na linguagem da pesquisa também, no trabalho continuado, e conseguiu criar essa rede. Então, a gente tem feito a cada 2 anos esse encontro. No último tivemos o Dibe Carneiro e Leidson Ferraz aqui com a gente. Então, eles conseguiram conversar com cada grupo, fazer um debate sobre o trabalho. Conseguimos uma parceria com o jornal que publicava todo dia críticas sobre o espetáculo que o Dibe assistiu. Então, eles teve uma crítica. Legal. Conseguiu colocar o teatro infantil nesse lugar de destaque também. Então, assim... Isso é muito interessante. Lá no Rio a gente fez isso com o CBTIG, né? O CBTIG, que eu não sei dizer... Depois você procura CBTIG, eu te mando, mas é Centro Brasileiro de Pesquisa do Teatro para a Infância e Juventude, uma coisa assim. E Sim. Eu me lembro que a Cária Scioli, o Eduardo Almeida, uma galera que estava capitaneando, eles conseguiram juntar quem fazia teatro para criança. Eu fazia parte de uma companhia chamada Entre Atos, há muitos anos, fazendo só teatro para criança. Então a gente conseguiu se juntar e trocar coisas, referências, oficinas e debates. E a gente foi levar... E a comunicação com o público também, porque quem leva a criança no teatro é o adulto. Então a gente não faz teatro só para criança, fazendo teatro para criança. Né? Dizer, uma formação de plateia. Às vezes a pessoa nunca foi ao teatro na vida dela, vai levar o filho porque tem aquela coisa do inconsciente. O teatro é muito importante, como a literatura. Mas nunca leu um livro, nunca foi ao teatro. Mas tem aquela troço que é importante e leva batendo o filho. Ainda bem aqui que leva... na cabeça. Ainda bem que leva. E aí vai lá e encanta. E porque a gente sabe que quando o trabalho é bem feito, no teatro para criança, é realmente encantador. Eu, assim, quando eu vou ver um teatro para criança
que é esse que atravessa a gente com poesia, com música, com cores e relações e temas, eu sempre fiquei muito emocionado, porque é a oportunidade daquela babá que nunca foi ao teatro, tá indo ali naquele momento, para aquela mãe que nunca foi ao teatro também, porque a classe média, a gente fala que a classe média é carente pra caramba, é muito carente, que a classe média vai em Miami para andar ali em Orlando, vai em Nova York, se vai, né? Essa classe média que vai lá, né? Se vai, mas a classe média que a gente sabe que não vai nem ali, nem em Jericoacoara, ela não vai ao teatro, não vai ao cinema, cara. A gente deu sorte aqui em Campo Grande, de fazer no shopping, todo domingo, um espetáculo muito fofo e com temáticas interessantes. Chegou uma mãe um dia, olhou para o cenário com duas crianças, uma mãe com uma cara de rica, de classe média alta, né? E olhou para o cenário e falou assim, é cinema? Ela perguntou, eu falei, cara, essa mulher nunca foi ao cinema, nunca foi ao teatro, cara. Então, assim, esse sujeitinho que ela está criando, que talvez um dia seja o prefeito, sabe? Se ele, né? Se o Joãozinho não for ao teatro, o João, quando virar prefeito, não vai dar valor ao teatro, né? Então, a missão é muito importante do teatro para criança, assim, eu valorizo muito, assim, e coloco no mesmo patamar, e digo mais, eu coloco até um pouquinho mais, assim, né, do teatro. Porque as crianças são mais exigentes. Termina a peça, ela já fala ali, curti, não curti, o que é aquilo ali? Não entendi aquilo ali. Então, é um debate ali na hora. Eu fazia um palhaço. Os adultos ainda disfarçam, né? Ainda disfarçam no final. Eu fazia um palhaço numa peça para criança, e uma criança chorava o espetáculo inteiro. Quando acabou, eu tirei a maquiagem e fui lá falar com ela. Você chorava tanto? Aquele palhaço gordo, cara. Uma cara assim, era eu, aquele palhaço gordo, que eu sou gordo, então eu sou um palhaço gordo. Nossa. Bom, eu não sei se eu te respondi tudo. O que faltou falar de mais alguma coisa? Olha, eu tô falando pra caramba. Eu tô achando tão gostoso. Bom, eu acho interessante você falar agora dessa coisa do atriz e produtora, né? Tá. Duas funções muito importantes dentro de um trabalho. Como você se desdobra? Como é que é o processo de criação dos seus papéis nos espetáculos e como você se organiza enquanto produtora, né? Como é que é isso desde o processo como também na fase de apresentação? Acho que é um lugar importante para quem está querendo se arriscar nesse campo. Eu vou falar disso, inclusive já pontuo, talvez eu não tenha falado desses desafios de um teatro de grupo, né? Que tem a ver com isso, né? Porque assim, como eu te falei, é bom, essa questão de ser um grupo tem as complicações de ser muita gente. Nós não montamos espetáculo com pouca coisa. A última peça, todo mundo disse, vai ser só... Eu disse, né? Gente, o cenário vai ser só uma mala. Já tem 3 cases. Então, a gente não já tem essas dificuldades assim, de se deslocar, de ser muita gente, enfim, muito cenário. Mas tem as vantagens de se trabalhar em grupo e tem a ver com essa minha dupla função. Porque a gente consegue, na verdade, a gente precisa se dividir nas coisas, em outras funções para além da cena, para que o grupo aconteça. Infelizmente, a gente não tem como contratar um produtor, um secretário, um web design, né? Então, tem coisas que a gente precisa... Ainda. Tem coisas que a gente precisou desenvolver para que a gente conseguisse sobreviver fazendo teatro. Né? Para conseguir estar numa sala de ensaio todo dia, ou 3 ou 4 vezes na semana, e estar de 2 às 6 da tarde ensaiando tranquilamente. Hoje é o dia de ensaio. Então, assim, isso no grupo a gente como eu falei, nós somos 6, então nos dividimos em 2 funções. Isso. Todos são atores, mas desenvolvem outra função. Então, assim, Nelson faz a gestão do grupo, a gente consegue desmembrar também o que é produção e o que é gestão. Né? Eu, junto com o J. Júnior, trabalhamos com a produção, essa produção mais executiva, mais na coordenação dos espetáculos, dos projetos do grupo e de parceiros dos grupos também, porque a gente tem algumas pessoas que a gente também faz a produção de outros espetáculos, faz uma espécie de assessoria, enfim, seria nesse sentido. Como a Rosa Primo, que é uma que tem um repertório também, a gente faz a produção dela. Então, assim, então eu e o Jota nos dividimos enquanto produtores. O Jota tá aí, ó.
entrou aí, Jota entrou. Apareceu aqui. Ô, Jota. Então, assim, nos dividimos, então, em funções bem claras, assim, na produção, que você vai cuidar dos projetos, das prestação de conta, eu vou cuidar aqui dos espetáculos, da pré-produção dos espetáculos. Tem hora que os dois estão juntos, porque a demanda é muito grande, então eu falo mais com o Jota do que qualquer outra pessoa. Então, assim, e o Nelson cuida da gestão, que é uma coisa mais macro, né? Pensando nos projetos mais a longo prazo do grupo, pensando também a parte financeira. Então, nós três conversamos muito em relação à administração do grupo, tá? Para que a gente esteja na cena ensaiando, é preciso que isso, de alguma forma, esteja organizado, conversando, para que a gente, quando estiver ensaiando, não se bique nesse sentido. Claro que tem hora que o celular morre de tocar e eu tenho que sair do ensaio para atender quando é uma coisa muito urgente. Tem dia que não, que a gente desliga o celular e hoje ninguém vai olhar o celular, vamos ficar aqui até quando tiver que ficar. E aí tem Eliel, que trabalha nessa parte também, Eliel ator, e faz também a parte musical do grupo e também organiza toda a parte dos instrumentos, a parte da técnica também. Inclusive da nossa sede. Eu vou falar depois da Casa Absurda, tá? Porque eu ainda vou fazer propaganda da Casa Absurda. A próxima pergunta aqui é sede, tenho certeza. Eu vou já falar sobre isso. E a Denise cuida dessa parte do acervo do grupo, toda a parte de figurinos e adereços é extremamente importante. A gente vai viajar, então precisa estar com todo aquele material ok. Não tenho que estar eu lá me organizando com as coisas, entendeu? Ela cuida muito bem desse acervo. Nós que temos 5 espetáculos, manter esse acervo é muito trabalhoso. Armazenamento, todo cuidado. E a Alessandra cuida dessa parte da comunicação, junto também com o Jota, se divide um pouco com o Jota. Cuida das redes sociais, do grupo, né? Para poder estar alimentando as redes sociais, tira foto, lembra de tirar vídeo. Tá lá todo mundo junto, gente, vamos fazer a foto final, essas coisas que a gente não lembra, às vezes, quanto produção. E como eu tô no meu campo aqui de produtora, tem outras coisas que eu vou me preocupar. E que ela cuida muito bem disso. Então, assim, nos dividimos muito assim. Então, principalmente nas viagens, assim. Isso fica muito bem definido quando a gente faz as reuniões de produção antes de viajar e define-se as funções. Por exemplo, no Ogroleto, que eu estou em cena... eu e Nelson, e que eu tenho uma demanda maior da cena propriamente dita, tenho que fazer maquiagem, cabelo, o Jota assume mais essa produção. Eu faço toda a pré-produção, o contato, tudo antes, mas o durante, ele que está lá, e eu tenho certeza que eu posso estar tranquila em cena, não vou estar preocupada se tem público, se que horas é para liberar, eu não me preocupo com isso. Então a gente consegue se revezar também nesse lugar. No Baldio, que já está todo mundo em cena, já é um pouco mais difícil, e a gente se divide assim, em momentos. Então, assim, gente, até tal hora tem que estar tudo pronto para poder a gente se concentrar, né? E vai fluir da melhor forma. E a Alessandra, como está na técnica do Baldio, ela já assume algumas coisas na parte de produção também. Mas ela não faz a produção do grupo. Não, mas naquele momento, como ela está mais numa função mais da técnica, ela consegue também ajudar nesse ponto. E assim, a gente vai se virando para estar fazendo o melhor na cena, né? Cada trabalho tem uma dinâmica, assim, de produção, mas a produção do dia a dia é bem isso, assim, eu consigo me dividir por conta disso, porque o trabalho não é só meu, o trabalho acaba que é coletivo, né? A gente divide as funções para que na hora da cena e na construção dos processos eu consiga estar bem em cena, criando... Mas é bom entender o processo de maturidade que isso te causa, né? Porque você falando, eu entendo bem isso, e quando você fala, assim, é bem interessante quando você coloca o lugar do precisamos sobreviver, né, do nosso trabalho, quer dizer, então isso tem que ser bem organizado para que eu possa estar em sala de ensaio, ensaiando com meus companheiros. Então isso tudo vocês, talvez seja... um momento bom para quem estiver aí, que não te conheça, ou que te conheça, mas enfim, e que esteja a fim de montar uma companhia, etc., que fico sempre deixando essas coisas meio assim, como se fossem didáticas, né? Não há exemplos a serem seguidos, mas há referências a serem seguidas, né? Quer dizer, não dá para a gente pensar que um grupo de teatro, deu certo com Magnólia, vai dar certo comigo também dessa forma. Não tem uma forma. Não tem. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar que a tua paixão, a tua seriedade, junto à tua vontade, com teus companheiros, entendendo as crises que vocês enfrentaram, as decisões que vocês tomaram, e aí olhando para o cenário que vocês têm, vocês começam a entender a função de vocês como
gente que paga as contas, e como artistas, isso é uma maturidade importante para o artista, né? Porque Sim. eu tenho visto Uma assim, coisa... jovens artistas. Sim, Perdão, cortei tua fala. Pode falar. Imagina. Eu tenho visto jovens artistas sonhadores, que é muito importante também sonhar, o desejo, etc., mas que não colocam o pé no chão na hora da realização. Quer dizer, para poder sonhar, para poder realizar o sonho, é preciso realizar. Então, o processo é muito importante, organizar a agenda, organizar o modo de trabalho. Agora, com a pandemia, mais ainda, quer dizer, a gente está aqui experimentando coisas, né? Quer dizer, como que a gente pode criar rede? Agora fizeram um comentário que o Teatro do Mundo poderia ser um canal de troca, etc. E, de fato, sim, que se torne uma rede para que a gente possa se apoiar em ideias, etc. E que isso seja fundamental, não só agora na época da pandemia, mas depois que essa crise pandêmica e política passar. Né? Sim. Mas vamos entrar então no negócio da sede. Uma coisa importante que você falou, e eu vou... Tá. Eu vou pontuar uma coisa que você falou, mas é importante isso que você falou de cada grupo, não tem uma receita, mas outra coisa muito importante que nós, de 2010 para cá, a gente tem feito sempre, tentado fazer 2 planejamentos anuais, assim, no meio do ano e outro no final do ano. Isso foi uma coisa que nos colocou também no outro local, assim. Mas planejamento estratégico é coisa de outro setor. Não, a gente precisa realmente sentar e planejar e organizar. Aqui nós somos sócios, nós estamos juntos nesse objetivo e nesse sonho. Então a gente precisa se organizar minimamente para trabalhar com ele. Então, de 2010 para cá, claro, tem muita colaboração do Nelson por ter feito uma faculdade também de gestão. Eu fiz agora uma pós-graduação em gestão cultural. É um canto muito novo ainda, a gente sabe que é um lugar que agora que está se falando, profissionalização, né? E a gente sabe que tá caminhando devagarinho, mas já estão se falando. Então a gente pega ferramentas que já tem gente aí comprovando que o planejamento é importante, a gente aplica esse planejamento no grupo. Então, assim, isso foi um outro lugar que botou um outro lugar de definição muito importante das decisões que o grupo toma, entende? A gente sabe o que vai fazer. Vocês, né? Exatamente. Então, tem essa maturidade que tem a ver com isso também. Exatamente, Vocês passaram por uma série de coisas e chegaram a essa lógica, né? Ó, nós temos aqui 3 minutos, então vamos falar da TED. Né? Que tem... Ai, caramba. Vou falar bem rápido. Eu falo muito, eu disse. Então, como é que o grupo está se virando? Como é que são as atividades da sede? Vamos para a sede. Tá. Estão dizendo aqui no WhatsApp do grupo, reiniciar a live. Vixe, porque eu falo muito. Mas se você quiser reiniciar, fica à vontade, eu acho muito legal. A gente pode reiniciar sim depois. Você ficar à vontade. Se cair e quiser reiniciar, eu vou estar por aqui. Eu não tenho para onde ir mesmo. Ninguém tem para onde ir. Bom, eu vou falar um pouquinho da sede, do que o grupo está fazendo nessa pandemia, né? Porque tem a ver com a sede, assim. Você me falou, então eu vou juntar as duas coisas, assim. É verdade, como é que tá se virando? Nesse caos, né? Bom, a Casa Absurda é a nossa sede. Que lindo, a Casa Absurda hoje abriga Pavilhão e Prisma de Artes. Então, 2 grupos, nós já tínhamos dividido outra sede e com outros coletivos e decidimos ir para esse espaço. E a Casa Absurda é um espaço muito lindo que nasceu com essa ideia de não ser só uma sede de grupo de teatro. Apesar que a coisa mais importante é ser uma sede de grupo de teatro, e é contraditório isso. Hoje a gente tá fechado desde o dia 15 de março, a Casa Absurda foi a última programação que teve lá, mas é uma casa que não tem nenhum financiamento público nem privado, de uma empresa assim, que custeia alguma coisa. Basicamente os cachês dos grupos, a gente tirou a parte e paga o aluguel, porque é um espaço alugado, e as outras contas, e também as atividades que o dinheiro, a bilheteria que rende das atividades de lá, que também é uma porcentagem, vai para casa. E é muito bonito como a Casa Absurda nasceu como esse espaço que precisa... Oi? A gente tem só alguns segundos, então, galera, a gente vai reiniciar a live, tá? A gente vai reiniciar a live. Isso é muito importante, muito legal. Então, assim, a gente vai só um tempinho só para eu salvar essa que está aqui
e já reiniciar. Então, Silviane, fica Tá na linha bom. e já te chamo Gente, de novo voltem, já. Silmara, volta, Volta, Silmara. pessoal!